Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997. Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data. Artigo 1º. Vetado. Parágrafo único. Considera-se de caráter público, todo registro ou banco de dados, contendo informações que sejam, ou que possam ser transmitidas a terceiros, ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora, ou depositária das informações. Artigo 2º. O requerimento será apresentado ao órgão, ou entidade depositária do registro ou banco de dados, e será deferido ou indeferido, no prazo de 48 horas. Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em 24 horas. Artigo 3º. Ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de dados, marcará dia e hora, para que o requerente tome conhecimento das informações. Artigo 4º. Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado, em petição acompanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer sua retificação. Parágrafo 1º. Feita a retificação em, no máximo, 10 dias após a entrada do requerimento, a entidade, ou órgão depositário do registro, ou da informação, dará ciência ao interessado. Parágrafo 2º. Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no cadastro do interessado. Artigo 5º. Vetado. Artigo 6º. Vetado. Artigo 7º. Conceder-se-á habeas data. Inciso 1. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro, ou banco de dados de entidades governamentais, ou de caráter público. Inciso 2. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial, ou administrativo. Inciso 3. Para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação, ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Artigo 8º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos artigos 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em 2 vias, e os documentos que instruírem a primeira, serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova. Inciso 1. Da recusa ao acesso às informações, ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Inciso 2. Da recusa em fazer-se a retificação, ou do decurso de mais de 15 dias, sem decisão. Ou. Inciso 3. Da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º, ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Artigo 9º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator, do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que julgar necessárias. Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta lei. Parágrafo único. Do despacho de indeferimento, caberá recurso previsto no artigo 15. Artigo 11. Feita a notificação, o serventuário em cujo cartório corra o feito, juntará aos autos, cópia autêntica do ofício endereçado ao coator, bem como a prova da sua entrega a este, ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo. Artigo 12. Fim do prazo a que se refere o artigo 9º, e ouvido o representante do Ministério Público dentro de 5 dias, os autos serão conclusos ao juiz para decisão, a ser proferida em 5 dias. Artigo 13. Na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz marcará data e horário para que o coator. Inciso 1. Apresente ao impetrante as informações a seu respeito, constantes de registros ou bancos de dados. Ou. Inciso 2. Apresente em juízo a prova da retificação, ou da anotação feita nos assentamentos do impetrante. Artigo 14.
A decisão será comunicada ao coator, por correio, com aviso de recebimento, ou por telegrama, radiograma, ou telefonema, conforme o requerer o impetrante. Parágrafo único. Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radiofônica, ou telefônica, deverão ser apresentados à agência expedidora, com a firma do juiz devidamente reconhecida. Artigo 15. Da sentença que conceder, ou negar o habeas data, cabe apelação. Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Artigo 16. Quando o habeas data for concedido, e o presidente do tribunal ao qual competir o conhecimento do recurso, ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o tribunal a que presida. Artigo 17. Nos casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais, caberá ao relator a instrução do processo. Artigo 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Artigo 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e mandado de segurança. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que, feita a distribuição, forem conclusos ao relator. Parágrafo único. O prazo para a conclusão não poderá exceder de 24 horas, a contar da distribuição. Artigo 20. O julgamento do habeas data compete. Inciso 1. Originariamente. Alínea A. Ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Alínea B. Ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos de ministro de Estado ou do próprio Tribunal. Alínea C. Aos Tribunais Regionais Federais, contra atos do próprio Tribunal ou de juiz federal. Alínea D. A juiz federal, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Alínea E. A tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Estado. Alínea F. A juiz estadual, nos demais casos. Inciso 2. Em grau de recurso. Alínea A. Ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória for proferida em única instância pelos tribunais superiores. Alínea B. Ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão for proferida em única instância pelos tribunais regionais federais. Alínea C. Aos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão for proferida por juiz federal. Alínea D. Aos tribunais estaduais e ao do Distrito Federal e Territórios, conforme dispuserem a respectiva Constituição e a lei que organizar a Justiça do Distrito Federal. Inciso 3. Mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição. Artigo 21. São gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como a ação de habeas data. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 23. Revogam-se as disposições em contrário.